Então, vamos começar agora. Olá, meus queridos diários, eu sou o Caio Gonçalves e faço parte da equipe do Diário Sommelier. E nós ajudamos pessoas a comprarem vinhos abaixo dos R$ 50 no supermercado e não se dar mal. E essa aula é especialmente para você, que vai aprender como comprar vinho e não se dar mal. E se você prefere tomar cerveja ao invés de beber vinho porque acha que não existe vinho bom e barato, essa aula vai ser para você. Se você não segue as nossas páginas nas redes sociais, por favor, me ajude a crescer essa página. Porque, assim como você, há outras pessoas precisando entender um pouco mais sobre o mundo do vinho. E como você me ajuda? Curtindo e compartilhando para os seus amigos nas redes sociais. E o porquê dessa aula, né? Porque eu já fui como vocês também. Eu queria entender um pouco mais sobre o vinho. Eu ia nos mercados, né, não sabia ler um rótulo, eu não sabia como ler qual que era a uva que prestava, o que não prestava, qual que era o meu gosto. Então, assim, naquele tempo, até um tempinho atrás, ninguém ensinava sobre vinhos, ainda principalmente de mercado. Vinhos abaixo dos R$ 50, porque geralmente os profissionais, os sommeliers da época, eles não falavam de vinhos para pessoas simples, para quem estava começando no mundo do vinho. Então, geralmente, a galera daquele tempo só falava de vinho caro, vinho assim, top. Então, o que acontece? Não tinha muita informação. Então, assim, eu fui procurando adquirir conhecimento com o passar do tempo. Eu fui comprando, experimentando e assim, foi na raça mesmo. Só assim poder conhecer um pouco mais sobre vinhos de mercado. Mas assim, eu entrei nesse mundo há mais ou menos uns 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em restaurante, em hotelaria. E lá que eu tive o meu primeiro contato assim, realmente com vinho. Porque até então eu achava que vinho era o que? Era o que a gente tem lá no final do ano, que é cidra e cantinha no vale, né? Então, pra mim, aquilo que era vinho. Então, eu fui fazendo o quê? Fui me especializando, fui procurando saber como que funcionavam os vinhos, como harmonizava, como que eram as uvas, a história, e assim vai. A primeira vez que eu degustei um vinho seco, eu achei ruim, eu até cuspi fora. Porque o meu paladar, ele não era, ainda ele estava em evolução, eu não tinha um paladar apropriado para esses tipos de vinho seco. Então eu achava muito ruim. Eu falava, nossa, como essa galera gosta e paga caro, né? Em vinhos assim, são mais que beber que a gente fala, né? O dia a dia, vinho suave. Então assim, eu comecei a degustar vinhos e fui gostando. E qual era a referência que a gente tinha? Era mercado. Porque geralmente quando você começa a degustar vinho, a beber vinho, a querer conhecer vinho, o primeiro lugar que você vai comprar é o mercado. E o vinho no mercado, ele é mais ou menos assim, ele é mais um produto ali que a galera tá vendendo. Assim, até então eles não estão errados, porque o mundo do vinho, ele tá começando agora. Então acho que os mercados ainda, eles não estão preparados para isso, para poder atender o público, né? Um ou outro que tem um sommelier ou alguém ali atendendo vocês. O que tem é bem escasso. Vinho assim bom, assim, dificilmente eles vão contratar uma mão de obra assim, um consultor para poder escolher os vinhos dele. A maioria deles compra o que o vendedor vai oferecendo e vai falando que vende. Então e outra coisa, e vinho, quebrar alguns paradigmas aqui, que vinho bom, ele não é caro. Tem vinho sim, bom, barato, vinhos abaixo dos R$ 50, que você pode sim degustar, que você não vai se arrepender. Vai ter vinhos sim de R$ 20 do dia a dia, mas aí depende de você também, do seu poder aquisitivo. Tem vinhos ali de R$ 70 com ótimos custo-benefício. Mas assim, o vinho não precisa ter um acompanhamento, tipo um prato assim, chique. Isso não te impede de poder consumir o seu vinho no dia a dia. Com pratos normais você pode sim degustar o seu vinho favorito, o vinho que você gosta.
E você ainda, Caio, eu não sei qual é o vinho que eu gosto. E eu não sei que tipo de vinho que me agrada. Não se preocupa que nessa aula de hoje eu acho que eu vou poder te ajudar. Vamos ter perguntas e respostas. Então vão participando, vão colocando o sinalzinho da taça, mandando um coraçãozinho. Se quiser depois mandar uma pergunta sobre o tema, sobre o tema e o subtema que eu vou estar falando, pode mandar. Se não entender, eu volto e explico de novo, sem problema nenhum. Só preciso que vocês vão fazendo a interação para saber se vocês estão gostando ou não, se a aula está sendo legal ou não, porque a aula eu estou fazendo para vocês. Então eu espero que todos vocês gostem da aula. E os temas, subtemas da aula de hoje é como ler um rótulo de vinho. Isso é muito importante. Assim, esses subtemas eu escolhi, esse tema, porque isso já aconteceu comigo. Porque como provavelmente aconteceu comigo, pode acontecer com algum de vocês aí. Não sei se algum desses subtemas vai te ajudar, mas eu creio que grande parte sim. Principalmente para quem não tem muito conhecimento ou não entende quase nada ou pouco assim sobre o mundo do vinho. Ou para quem está começando a dar os seus primeiros passos. Então aqui eu vou te ensinar a como ler um rótulo de um vinho. Cara, é só ler ali e tal, as palavrinhas, mas geralmente tem muita gente que não sabe o que está escrito ali direito. Tipo, lê, mas não sabe o que significa. Então eu vou estar te ajudando, vou estar te auxiliando nisso. É como escolher um vinho que agrade o seu paladar. Mas, Caio, como nem eu conheço o meu paladar, como você conhece? Com alguns pontos chaves eu vou descobrir e vou te ajudar a descobrir como um vinho que agrada o seu paladar. Ou você quer comprar um vinho para dar de presente para algum amigo ou para beber num jantar romântico, com sua esposa, namorada, ficante, seu marido, não sei quem você quer agradar, mas provavelmente você deve saber alguma coisa que ele goste. Vamos estar te ajudando também nesse subtema. Como harmonizar o vinho com a ocasião. Mas, Caio, eu nunca ouvi isso na minha vida. Harmonizar vinho com a ocasião. Sim, se não existe, eu estou inventando agora e vou te ajudar. Você percebendo ou não, tem como harmonizar sim o vinho com a ocasião. Vinhos na promoção são confiáveis? Vou te dizer se é confiável ou se não é, se vale a pena ou não. Você vê vinho lá com a metade com desconto, 70%. Eu vou te dizer se realmente presta, se vale a pena você passar ali e dar uma olhadinha. O que mais que eu vou falar aqui? Posso comprar um vinho se a garrafa estiver de qualquer jeito? Não sei, vamos ver. Principais uvas. Vamos estar falando pouca coisa sobre as principais uvas e como saber se o vinho é bom pela garrafa. Eu já falei com muita gente sim vê ali o vinho, quer saber se o vinho é bom só de olhar pela garrafa. Acontece muito isso. E qual a melhor temperatura para o vinho? Tem isso também. Muita gente erra com a questão da temperatura do vinho, e aqui vamos estar falando um pouco também. E outra coisa, e não tenha medo de experimentar novos rótulos. Vamos estar falando aqui sobre isso. E agora, começando, vamos passar por qual? Como ler um rótulo de vinho. Quero saber se vocês todos estão aí escutando bem. Se for ter alguma dúvida, pode mandar. Eu estou falando aqui, eu vou estar um pouco concentrado olhando aqui na tela. Mas assim, pode mandar que depois eu vou lendo aqui e a produção também vai me avisando se tiver alguma coisa. A produção vai me alertando aí, ó. Tem mensagem, tem aluno aí mandando. Ó, vi aqui, achei convites, entrou. Célia, Karina, Amanda. Mais aqui. Virgiliano, meu parceiro. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu só ver se eu acho aqui. Acho que tem. O que nós vamos... Como eu vou te ensinar a ler um rótulo de vinho,
Geralmente eu vou começar aqui pelo o emblema. Geralmente os produtores, as vinícolas, ela tem um emblema delas, que seria o brasão. Seria como se fosse a marca deles, a logo deles. Isso começou na Europa antiga, porque antigamente a maioria das pessoas eles não sabiam ler. E como que identificava? Pelo brasão da família, porque quem tinha isso eram os nobres, os reis, os senhores feudais e assim vai. Eles tinham um brasão. Então ali você sabendo que você reconhecendo o brasão de uma família importante, você sabia que ali era um produto de qualidade, porque eles não iriam sujar o nome deles com algum produto ruim. Então, geralmente eles carimbavam com a logo. Então a maioria dos vinhos, dos produtores, eles vão colocar assim, a logo, o símbolo deles ou o brasão. E o próximo é o que? O nome do produtor. Geralmente vai ter o nome do produtor, o nome da vinícola, eles vão colocar embaixo. Por exemplo, cadê aqui? Esse aqui não tem, mas é o Casal Garcia. Geralmente vai ter aqui um exemplo, Conchetouro, que é o nome do produtor, e Casileiro del Diablo é o nome do vinho, que é a linha deles. Então vai estar mais ou menos assim. Se você ver isso, provavelmente é o nome do produtor. O nome do vinho, que eu acabei de falar também. Geralmente vai ter lá, um exemplo, igual exemplo, Casa Perini. Ele tem um espumante que se chama Aquarela. Ou igual que eu falei, Conchetouro, tem lá a linha deles, Casileiro del Diablo, tem, por exemplo, Tarapacá, tem Leão, tem a Grande Tarapacá, Tarapacá Gran Reserva e assim vai. Muitos produtores colocam um nome no vinho ou uma linha para identificar. Geralmente eles não colocam assim, Reserva, Gran Reserva, pelo nome. Eles sabem qual é o estilo de vinho deles, se é um vinho um pouco mais elaborado, se é um vinho mais reservado, se é um vinho mais concentrado. Então ali pelo nome você consegue identificar o vinho. A variedade. Geralmente, deixa eu ver se eu acho um aqui. A variedade vai estar escrito no rótulo também. O que é variedade, Caio? É o nome da uva. A uva, ou sei lá o que vocês chamam. Aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver. Tá aqui, ó. Vocês vão encontrar aqui, ó. Moscato e Malvasia. Provavelmente alguns, né, vão estar lá Moscatel, vai ter Chardonnay, Malbec, Semillon. Se você vê esse nome, é o nome da uva. Mas, Caio, eu não conheço as uvas, mas não se preocupe que eu vou falar o nome delas aqui. Mas só para te mostrar que tem o nome das uvas nos rótulos. Não é obrigatório ter o nome das uvas nos rótulos, mas sim, ajuda muito. Principalmente é bom você saber o que você está degustando. Aqui, ó, se vocês conseguem ver, aqui, ó, os nomes das uvas sempre vai ter. Principalmente eu acho que os vinhos do Velho Mundo, que é o que? Europa, esses lugares eles não colocam. Porque geralmente, assim, por exemplo, a região de Bordeaux, Chablis, eles só produzem um tipo só de uva. Então meio que assim, eles acham que você é obrigado a saber qual é a uva que eles trabalham. Geralmente os vinhos do Novo Mundo, que é tipo Brasil, Estados Unidos, Chile, eles sempre colocam o nome da uva. Mas geralmente não é 100%. Pela legislação é permitido você adicionar ali um pouco de uva, um pouco de outra uva. Por exemplo, às vezes pode ser lá Cabernet Sauvignon, mas pode ser que tenha 10%, 15% de Merlot. Não é errado, a legislação permite sim. Às vezes até por isso você bebe um vinho de uma vinícola e fala: nossa, Cabernet Sauvignon desse é melhor que o outro, que provavelmente ele deve ter algum tipo de corte ali, de alguma outra uva que agrade você. A safra. É muito importante ter a safra. Deixa eu ver se tem aqui. Porque, igual aqui, ó. O que é a safra? É o ano de produção. No velho mundo isso é muito importante. Porque lá eles sofrem muito por conta do clima judia muito deles lá na Europa. Na França, Espanha, Itália.
Então assim, às vezes você pega o mesmo rótulo ali, só que de safras ou anos diferentes. Às vezes tem vinho de 1.000, tem vinho de 2.000 e vinho de R$ 300. Por quê? Por conta que ali a safra ela foi ruim. Então às vezes é muito importante você ter ali a safra, você saber sobre a safra. Caio, como que eu vou saber se a safra foi boa ou não? Eu vou depois pedir para a produção nossa colocar no Instagram nosso ou nas redes sociais, vou ver se eu consigo um jeito lá, de colocar tabelas de quase todas as safras. Porque às vezes alguns países eles não gostam de colocar a safra deles, se foi boa, se for ruim, até para preservar eles. Entendeu? Estilo de vinho. Igual aqui também vou usar esse de exemplo. Depois a Aurora vai ter que patrocinar aqui o canal, porque eu só estou mostrando eles. Por exemplo, colheita tardia é um tipo de vinho. Vinho branco pode ser considerado também como um tipo de vinho. Um vinho tinto, vinho rosé. Então ali no rótulo vai estar escrito que tipo de vinho que é. Provavelmente pela cor você vai saber, mas às vezes você pega uma garrafa escura e não sabe. Já aconteceu isso. Tem um vinho, ele é um Gran Reserva da Finca Quara, se eu não me engano. É um vinho argentino. A garrafa dele é tão escura, você não consegue saber se é um vinho tinto, se é um vinho branco. Mas assim, é meio que obrigatório estar escrito ali na frente, no rótulo, que tipo de vinho que é. Volume alcoólico. Vamos lá. Gente, volume alcoólico vai estar aqui, ó. Vocês conseguem ver? 10%. Esse daqui é 10%. E tem a litragem também, que é os litros, né? O volume de líquido. Vamos falar ali um pouco do alcoólico. Esse é obrigatório estar no rótulo. E assim, geralmente, às vezes, se você vê um vinho ali com 14, 15, 16, 13 de álcool, ele é assim, tem um pouco mais de álcool. E geralmente, porque a vinícola ali, o terroir ou a região, ela teve um pouco mais de sol. Então o sol ele potencializa o álcool na uva ali na hora de fazer a produção. Então isso dá, às vezes, dependendo do vinho, dá assim é um erro, não é qualidade. Tem gente que gosta assim de tomar um vinho muito alcoólico, mas eu digo assim, se você pegar um vinho desse, você vê que ele tem muito álcool, eu recomendo você passar ele um pouco no decanter ou no aerador, que seria aquele jarrinho de vidro, para isso que ele serve também. Você deixa ali meia hora, 20 minutos antes, ele dá o álcool ele dá uma evaporada e dá uma suavizada no seu vinho. Então você não vai ter um vinho que vai queimar suas papilas degustativas. Elas não vão atrapalhar a sua refeição, não vai te atrapalhar. Caio, eu não tenho um decanter ou um aerador. Serve na taça ali umas meia hora antes, não tem problema nenhum não. Se você vê que não vai usar uma mosquinha, alguma coisa, ele é até melhor, você deixa ali na sua própria taça ali uns 10, 20 minutos antes, isso aí, meia hora antes. O álcool dá uma evaporada, então o vinho fica até melhor. É por isso que você vai até girando ele, para o álcool se desprender e ele sair. As premiações. Geralmente os vinhos, eles têm, deixa eu ver aqui, eles mostram algumas premiações nas garrafas. Você vai ver às vezes assim, ó, aqui, ou vai estar aqui. Eles colocam o que? Essas premiações para mostrar que os vinhos são premiados. Então ali eles mostram que aquele vinho, aquele ano, aquela safra, aquele vinho assim ganhou algum prêmio especial em algum lugar. Então ele quer mostrar assim, ele quer mostrar para todo mundo que aquele vinho, meio que mostrar uma autoridade naquele vinho, mostrar que ele é bom. Por conta disso que eles colocam ali também as premiações, meio que assim, que é para chamar um pouco mais a atenção dos compradores e tal, e mostrar, né? Mostrar que é um orgulho que ganhou um prêmio. Então não pode criticar eles não. E assim, não lembrando que sempre é bom você ter ali a safra no rótulo ou o nome da uva, porque sempre é bom você saber o ano e a uva, a variedade que você está degustando. Às vezes você ali vai ver também, tá lá, uvas vitiviníferas, que são o quê? Uvas
europeias, uvas meio que assim mais apropriadas para se fazer o vinho. Quando você vê vinho fino, quer dizer que é um vinho feito com uvas viníferas, uvas europeias, quando você vê lá no rótulo. Quando você vê lá vinho de mesa, são feitos com uvas americanas, tipo Bordeaux, Isabel, Ruby. Deixa eu ver se esse aqui está escrito. Isso. Ó, no Delgrano está escrito. Vocês conseguem ver. Ele vai estar sempre escrito aqui na frente. Porque o que acontece, essas uvas americanas, elas são uvas de mercado, essas uvas que você come, então elas são um pouco mais doces. Pelos produtores de vinhos, assim, meio que elas não são consideradas nobres, essas uvas americanas. Então, meio que assim, para identificar, geralmente quando o produtor não coloca o nome da uva, ele tem que colocar se pelo menos é uvas viníferas europeias. Próximo subtema: como escolher um vinho que agrade o meu paladar. Assim, gente, como que eu vou fazer essa mágica para descobrir um vinho que agrade o seu paladar? Geralmente eu faço assim algumas perguntas, alguns pontos chaves para tentar descobrir, tirar de você algumas informações que nem você sabe o tipo de vinho que te agrada. Um exemplo assim: Caio, eu gosto de coisa doce. Então, geralmente assim, o que eu faço? A pessoa fala, eu gosto de coisa doce. Eu vou te recomendar um quê? Um vinho de sobremesa. Como um exemplo aqui, ó. Esse Aurora aqui, ó. Colheita tardia. Ele é um ótimo vinho. É um vinho doce. Ele é um vinho que está abaixo dos R$50, que é o que geralmente eu faço as sugestões para poder te ajudar a não comprar vinho tão caro e vinho bom. Esse Aurora aqui, ele é muito bom, ele é um vinho doce. Você pode degustar ele com sobremesas ou algo assim, tipo um queijo gorgonzola, vai muito bom. Você faz a harmonização por contraste, ao contrário. E é um vinho de colheita tardia. Caio, qual que é a diferença desse vinho suave para um outro vinho que eu gosto, doce? Provavelmente assim, quando você vai me pedir um vinho, você fala assim, Caio, eu quero um vinho doce. Na minha cabeça ou na cabeça dos sommelier ou algum outro profissional da área, quando você fala que é um vinho doce, provavelmente ele vai te recomendar algo parecido assim, o de colheita tardia, late harvest. Ele não vai mentalizar, um exemplo, um Delgrano ou um Pérgola. Mas eu já sabendo disso, que você tem essa dúvida e nem todas as pessoas sabem disso, eu já te pergunto mais ou menos o que você quer. Se você quer um vinho de sobremesa ou você quer um vinho suave, que é um vinho parecido com Pérgola, que é que muita gente confunde. Até o próprio, dependendo da situação, eu posso até te indicar assim, um vinho Pérgola, ele não é ruim. Geralmente eu indico ele assim para quem está começando a beber vinho, ou quem quer o vinho simples, só beber mesmo vinho do dia a dia. Eu já fiz uma análise técnica dele, e assim, ele não é um vinho ruim. Eu já avaliei ele, aromas, tudo. Assim, é um vinho que ele foi... Você tem que avaliar o propósito, para que ele foi feito. Então é um vinho suave que também posso te indicar se você gosta de coisas doces. Ele foi feito o quê? Um propósito para tomar um vinho do dia a dia com uvas americanas e assim, não tem muito o que esperar. Então ele não tem álcool sobrando, ele não amarga, não tem muita amarração. Então é um vinho que vale a pena sim você degustar. Você está começando agora no mundo do vinho. Um exemplo. Caio, eu não gosto de doce. Eu gosto mais de coisas mais amargas. O que eu vou fazer? Se você gosta de coisas mais amargas, eu vou te indicar um vinho mais tânico, como por exemplo o vinho da uva Taná, Malbec, Touriga Nacional, esse tipo de uva assim, tipo Cabernet Sauvignon, são uvas mais tânicas, que elas dão aquela sensação de amargor, que elas dão aquela sensação na boca assim de coisa verde. Então é esse tipo de vinho, tipo de uva que eu vou estar te indicando. Às vezes ele vai até te agradar mais. Porque, por exemplo, se você gosta de coisa amarga, nunca eu vou te oferecer um vinho suave ou um vinho de sobremesa. Então a partir desses pontos você já começa a desenhar e a saber qual é o tipo de vinho que agrada o seu paladar. Por exemplo, Caio, eu gosto de coisas mais leves. Eu gosto de vinho mais leves. Então eu vou te oferecer, vou te recomendar
uva gamay, um Pinot Noir, um Grenache, Valpolicella, um Chianti básico, esse tipo de vinho. Então, geralmente eu vou te indicar esse tipo de vinho que pode mais te agradar. Um exemplo, eu gosto de coisas mais frescas, então eu vou te indicar um vinho branco com acidez um pouco mais elevada, como Sauvignon Blanc, de áreas assim mais litorâneas. Vou te indicar um vinho verde, da região do vinho verde, principalmente também das áreas ali mais litorâneas, que são os vinhos brancos mais leves, mais frescos. Eu gosto de vinhos ou coisas mais aromáticas. Então o que eu vou te recomendar? Vinho da uva Riesling, da uva Gewürztraminer, Torrontés, um tinto, um Merlot. São uvas assim que elas são mais aromáticas. Se você é daquele tipo de pessoas que gosta mais de apreciar o aroma, esse é o tipo de vinho de uva que eu vou indicar pessoalmente para você. E agora, Caio, como harmonizar o vinho com a ocasião? Como assim harmonizar o vinho com a ocasião? Assim, eu acabei de falar agora. Vamos pensar num jantar romântico. Você vai fazer um jantar com a pessoa que você quer agradar. Um jantar de reconciliação ou algo assim. Se você quer acertar no vinho, o que eu posso recomendar para você? Um vinho da uva Pinot Noir. E hoje ainda é o Dia Mundial da Pinot Noir. Quem sabe hoje você já pode comprar um vinho desse e fazer um jantar romântico aí pro seu parceiro. Porque o que acontece com a Pinot Noir? Ela é uma uva não tão encorpada, não tão tânica, e ela é uma meio que versátil. Ela é uma uva que o vinho dela não vai passar por cima de muitos alimentos, e muitos alimentos não vão meio que passar por cima, ela vai estar agindo ali em harmonia com o alimento. Geralmente eu não recomendo frutos do mar como Pinot, mas assim, você não gosta de vinho branco, até o Pinot dá, porque ele tem pouco tanino. Isso te ajuda um pouco a não ser um pouco agressivo na sua harmonização. Então, ali você vai comer ali uma carne leve ou algo assim, uma massa com molho ao sugo, algo assim. A Pinot vai te ajudar e muito. E assim, ela não provavelmente vai agradar, porque ela agrada a todos. Ou pode ser a Merlot, porque a Merlot é considerada a uva dos românticos, dos apaixonados, que é uma uva mais frutada. Ela aceita muito bem com um barril de carvalho, esses tipos de barril, porque tem uva que rejeita o barril, essas coisas assim. A Merlot não, ela pode ser assim potencializada. Então Merlot recomendo também, assim, você vai fazer um jantar com mozão, vale muito a pena. Beber um vinho antes de dormir, qual você me indica? Vamos lá. Provavelmente vai degustar só o vinho sozinho, algo assim. Não sei se você vai petiscar. Mas eu acho que assim, um vinho tinto é muito bom, porque ele vai dar assim pro coração, ele é muito bom para muitas partes assim do cérebro, pro sangue. Então eu acho que assim, um vinho mais tranquilo. Pode ser um Merlot, até o próprio Pinot Noir. Tem que ser um vinho assim que você não precisa ter que colocar no balde com gelo. Pode ser que ali, como você vai tomar uma bebida muito gelada, pode ser que ela fique ali não fazendo uma digestão muito boa à noite. Bebida gelada à noite não, assim, até os orientais eles não recomendam você beber perto de dormir. Mas sim, eu acho que o Pinot Noir é legal para você beber. Merlot pode ser um Merlot legal, uma Tempranillo, assim, é legal também para você beber à noite, porque não tem muito tanino, então ela não vai agredir muito o seu paladar. Acho que eu consigo te ajudar nisso por enquanto. Outra ocasião, acho que é a praia. Muita gente assim, quando vem para a praia ou vai fazer assim, não pensa muito em harmonizar o clima, né? Mas eu recomendo muito o que? Os ices, os espumantes ice ou os rosé ice. E assim, eles são ótimos para esse tipo de ambiente. Você pode ali colocar 3 pedrinhas de gelo, que o ice ele é um vinho meio que demi-seco.
você colocando as 3 pedrinhas de gelo ali, meio que assim o vinho vai manter a temperatura do seu vinho. O vinho ele vai ficando sempre gelado. E outra, geralmente quando você vai pra praia, você não vai almoçar, não vai jantar, dificilmente vai petiscar. E são vinhos leves, que não são vinhos assim que você é obrigado a estar bebendo e comendo alguma coisa. Por exemplo, tem outros vinhos que eles não aceitam ser sozinhos, como assim? Eles têm que ter sempre uma refeição juntas ao lado. Então esses vinhos são legais. Um vinho branco com uma acidez legal, um vinho branco leve, bem cítrico, vai muito bem. Pode ser um rosé, um espumante brut ou moscatel, mas um espumante do método Charmat. O método Charmat ele é um pouco mais leve, mais refrescante, mais frutadinho assim. O método tradicional, que é o Champenoise, do jeito que se faz o champanhe, ele é um pouco robusto, ele é um pouco encorpado. Aromas assim de fermento, de pão, de brioche. Então assim, ele, a não ser que você vai ter alguma coisa ali para comer ele na praia, ele assim sozinho eu não recomendo. Ele é um vinho um pouco mais pesado assim, a não ser que você tenha um serviço ali de praia, alguém te oferecendo tudo, você não precisa de levantar ali para nada, você pode tomar um champanhe. Mas se você for levar, eu recomendo sempre o Charmat, ou esses vinhos que eu acabei de falar, os ices. Você pode colocar ali uma pedrinha de gelo. Deixa eu ver, clima quente. Um exemplo, tem regiões que são quentes, tipo, sei lá, Amazonas, Brasília, que à noite, Goiás ali, o sol tá raro, o sol não, né, que não tem sol à noite, né? Eles estão ali muito, muito quente. E às vezes tem muita gente que tem a preferência por vinhos tintos. Então eu recomendo ali um tinto ali da uva gamay, um beaujolais, algo assim, ou até um próprio rosé, um vinho branco ali vai muito bem nesses climas quentes. Por exemplo, uma festa, o que levar? Espumante é legal, principalmente se for ter alguma comemoração. Acho que vale muito a pena você levar um espumante, tipo casamento, noivado, batizado, algo assim. A não ser que você tem que olhar o clima também. Se está quente, leva ali, lógico, um espumante, mas vamos supor, cara, o clima tá frio, aí você leva um tinto e vai ser muito feliz. Noite de jogos. Geralmente, a noite de jogos, muitas das pessoas elas gostam ali de fumar um charuto, ser mais descontraído, vai bebendo de pouco em pouco. Eu recomendo ali um vinho do Porto, um vinho licoroso. Eu poderia muito bem falar que um Jerez, um vinho da Madeira, que vai muito bem. Mas são vinhos que são difíceis de encontrar. Mas até um vinho do Porto você encontra fácil no mercado. É assim, vale muito a pena um vinho do Porto. E é legal, você vai chegar numa noite de jogos, levar um vinho do Porto, você vai chegar assim, é um diferenciado. E nós brasileiros não temos muito o costume de beber um vinho do Porto. E além de ser assim maravilhoso, ele é feito para isso mesmo, para você tomar shots, tomar assim tacinhas, 50 ml de pouco em pouco. Não é para encher a taça. Não sei se você fala assim, Caio, quer ficar loucão, aí você bebe, você faz o que você quiser, o vinho é seu, seja feliz. Mas ele é um vinho para isso mesmo, para você ir apreciando de pouco em pouco e ali se descontraindo com seus amigos, seus familiares. E para a noite dos jogos, eu acho que um vinho do Porto é uma harmonização legal com o ambiente. Cara, uma região fria, assim, tipo Gramado, Campos do Jordão, Serra Catarinense. Que tipo de vinho eu bebo ali para harmonizar com a ocasião? Eu vou te recomendar um vinho tinto encorpado, porque ali você não precisa colocar gelo, você não vai, né? Você não precisa de nada porque já está frio, então você precisa de algo para te esquentar. E geralmente você vai comer tipo carnes ou alguma coisa assim engordurado, com mais gordura, que é o que o corpo pede. Então, tipo chocolate, quente, essas coisas. Eu recomendo um vinho tinto encorpado. Cara, mas como que eu vou saber se o vinho é encorpado? São algumas dessas uvas que eu já te falei. Touriga Nacional, Malbec, Taná, Cabernet Sauvignon, uns vinhos assim, reserva para cima. Geralmente eles vão ser um pouco mais encorpados, um pouco mais robustos. Geralmente você vai encontrar esses tipos de uva para vinhos mais encorpados. Você tem alguma indicação de algum vinho para mim? Eu acho que assim, primeiro eu aprendi isso com Jacan.
Até ele falou que o cozinheiro, né, ele tem que fazer o cardápio olhando pro tempo. Como assim? Meu, se tá sol, se tá assim, um ambiente fresco, se tá quente, eu não tem porquê, assim, meio que você levar um vinho tinto, um vinho forte. Ali um rosé, um espumante, um vinho verde, algo desse tipo assim. Agora se tá frio, se tá gelado o tempo, aí você leva o seu vinho tinto, tal, essas coisas assim. Uma festa na casa da piscina, tal, de um amigo meu. Festa na piscina, então não tem por que você levar um tinto encorpado. Você vai levar um vinho fresco, você vai levar um vinho, por exemplo, um vinho verde, você vai levar tipo um Sauvignon Blanc, um Tom Rotesque, que provavelmente na festa ali da piscina ninguém vai estar comendo nada, então não tem por que você levar um vinho muito forte, porque não vai casar bem com o ambiente. Então tem que levar vinho mais frescos quando for assim. Entendeu? Caio, vinhos na promoção são confiáveis? Assim, eu já conversei com muita gente não, assim, tem meio que um preconceito, um receio com vinhos de promoção. Eles acham assim que vinho de promoção, assim, tem algo de errado, tem uma pegadinha ali, tipo, tá ruim, tá estragado, sempre alguém acha que tem uma jogada ali por trás, mas muitas das vezes não. O que acontece? Geralmente, os mercados, às vezes, eles recebem um lote maior. Ele, às vezes, tipo, encerrou o contrato com a vinícola ou com a importadora fechou, encerrou algum contrato com aquela vinícola, ou eles vão fazer o quê? Vão tirar o vinho de linha. Então, eles precisam vender a promoção. Ou tá precisando fazer o quê? Eliminar estoque, porque vai chegar mercadoria nova. E eles precisam de espaço, renovar os rótulos, essas coisas assim. Então não fique com medo de comprar vinho na promoção, porque ali pode ter uma joia. Às vezes tem vinho ali que era tipo R$ 200, você compra por 50, porque eles estão precisando de espaço, estão precisando de estoque. Você encontra ele pela metade do preço, 70% de desconto, e vale muito a pena sim. E é numa dessas que eu digo que você encontra uma joia. E o que você pode fazer? Com uma dessas dicas que eu já te mencionei aqui agora para trás, você pode procurar um rótulo que te agrade ou agrade a pessoa que você quer dar. Ou dependendo da ocasião, vale muito a pena você pegar um vinho na promoção. E tem um ali agora, minha mão não chega lá. Tem um vinho ali que eu comprei, um reserva, um Malbec. Paguei R$ 20. Pô, um baita vinho por R$ 20. Se eu não me engano, eu acho que era o último ainda. Então assim, pô, às vezes o cara tem um vinho lá e quer queimar. Entendeu? Olha, fala sobre o vinho. Vila Gilda Lambrusco. Olha, o Lambrusco é muito bom. Sim, eu recomendo. Tem muita gente que não gosta porque ele é suave. Mas para quem gosta assim de coisa doce, vale muito a pena. Para quem, assim, ele é um vinho, quem não conhece o Lambrusco, ele é um vinho que tem um pouquinho de gás, ele tem uma carbonatação. E eu já fiz a harmonização do Lambrusco branco com pastel e ficou muito bom. Sim, ficou muito bom. Eu deixei ele gelando. Na hora que eu peguei, eu abri, nossa, foi assim, eu mesmo me surpreendi, porque eu nunca vi ninguém falando isso. Um lambrusco com pastel. Pastel de, assim, foi, se eu não me engano, até era carne com queijo. Não lembro agora, mas eu sei que, putz, mano, foi muito bom. Gostei muito. Lambrusco é vida. Vale a pena sim. E quem estiver falando que não, tchau. Sei o pra você. Eu tô aqui fazendo a live para quem gosta desse tipo de vinho, para quem tá começando a beber vinhos. E assim, vale muito a pena. Promoção é vida, lógico que é vida sim. Eu gosto, por mim o pessoal fazia promoção todos os dias, porque eu não compro vinho todo dia, eu aproveito a promoção. Mas toma muito cuidado também com essas falsas promoções, viu? Tipo, compra, para ter promoção, compre 3 e leve 4. Não, promoção, isso pra mim não é promoção não. Promoção é quando você dá o desconto individual. Comprou uma garrafa, tem lá 30%, 40% de desconto.
Aí quando você faz esse tipo de compra atacada, aí é atacado, né? Promoção. Posso comprar um vinho se a garrafa estiver de qualquer jeito? Sim. Calma aí. Depende. Vamos lá. Se a garrafa estiver trincada, com mofo, bolor, assim, na rolha, a rolha estiver estufada, assim, quase pra fora, o líquido derramando, não compra, né, gente? É uma coisa, assim, que você não precisa nem me perguntar. Mas, assim, um exemplo. Já aconteceu muitas vezes cliente rejeitar o vinho porque o rótulo tava um pouquinho rasgado. Pô, brother, o rótulo ele não influencia o gosto do vinho. E outra ali, você vai beber o vinho para jogar fora. A não sei que você seja um colecionador de garrafa ou aquela garrafa, aquele rótulo em especial, você vai guardar, sei lá, não sei, mas assim, já teve gente que veio pedir desconto porque o rótulo tava um pouquinho assim rasgado, nada a ver, gente. Então você pode sim comprar o vinho se tiver com rótulo assim, mas se ele estiver com esse tipo de problema que eu falei, a mofo na rolha, você vê que assim escorreu o vinho pela garrafa, tá manchado, tá com bolor, sei lá, a rolha tá pela metade assim para fora, não compra. Agora sim, vou até uma coisa que já aconteceu comigo, eu vi. Vinho tá empoeirado, posso comprar? Provavelmente sim, provavelmente não. Tem que ver o que aconteceu. Teve um lugar aí, um mercado de rede, que eu falei, vou dar uma olhada aqui para ver se encontro, né, algumas joias, alguma coisa na promoção. Cheguei lá, o vinho tava literalmente só o pó. Eu falo, caramba, mas como o mercado desse porte aqui deixa o vinho com tanto pó assim em cima? Você poderia colocar uma batata ali e no outro dia que ia ter as ramas lá, a batata espalha ramas. Viu? Tava sem brincadeira, poderia colocar a batata ali que ela ia crescer de tanto pó que tinha nos vinhos. E eu falo, rapaz, não tem gerente não nesse mercado pra ver essas coisas. Comprou algum vinho desse jeito que tava com a rolha estufada, a rolha quebrada ou algo desse gênero assim? O líquido saindo, escorrendo. Geralmente, quando o líquido escorre pela garrafa, é porque ele foi aquecido. O estoque do lugar é quente, o container estava muito quente, então geralmente o líquido ele sobe e escorre por conta disso, ele foi aquecido. E as principais uvas que nós brasileiros gostamos Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Shiraz, Carmenere, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Moscatel. Essas são uma das... Lógico, tem mais de 5.000 variedades de uvas. Mas essas são uma das que a galera mais gosta, os brasileiros mais gostam. E assim, nós brasileiros, nós gostamos mais Nós, né? Porque o brasileiro em si, ele compra mais da uva Cabernet Sauvignon. E se eu não me engano, a Cabernet Sauvignon ela é a uva, né? A variedade mais plantada no mundo, plantada, consumida do mundo. Se eu não me engano é isso. E assim, elas são as mais fáceis de se agradar, elas são as mais fáceis na hora de fazer uma harmonização. Elas são meio que uvas coringas, então assim, elas são ótimas para o nosso gosto, assim, o gosto caiu no gosto nacional, essas uvas. Assim, são uvas fáceis, né, de se beber, não é uma uva difícil. Como assim, cara, tem uva difícil? Tem vinhos assim que, putz, se você não harmonizar ele com algum prato, porque esse vinho, algum tipo de uva, ela não aceita desaforo, ela não aceita ser degustada sozinho, você é obrigado a estar mastigando alguma coisa. Então eu acho que por conta disso e esse tipo de uva ser mais barato para plantar, cultivar, eu acho que é por conta disso que muita gente planta mais ela. E como saber se o vinho é bom pela garrafa? Assim, se você tem o costume de comprar o vinho pela garrafa, ali só de olhar, a garrafa ali pesada, escura, com fundo com cavidade maior, você ali está perdendo uns ótimos vinhos, está perdendo uma oportunidade boa, quebrando algum mito aqui, que é aquele fundo da garrafa. Aqui, ó, vocês
consegue ver. Quanto mais fundo, melhor, taranã, não sei o que. Eu aprendi isso com não sei quem falou que isso é verdade. Gente, isso não é verdade. Quanto mais for, assim, a concavidade, né? Concavidade for maior, melhor é o vinho. Mentira! Mentira! Isso diz que não é a qualidade do vinho, é a qualidade da garrafa. Tipo, igual. Tá vendo aqui, ó? Ah, cara, mas esses garrafões aí e tal, tá vendo? É parecido com o outro ali, que é um pouquinho mais caro. É que assim, antigamente se usava esse tipo de garrafa assim porque as garrafas eram frágeis. Então, quanto mais pra dentro for melhor a concavidade, o vinho ele ficava em pé e o fundo da garrafa ela é mais frágil no fundo. Então, por conta disso, mas assim, hoje o marketing descobriu isso, que as pessoas estão comprando a garrafa pela cor, pelo formato, pelo fundo dela. Então a galera descobrindo isso, o que faz? Vamos colocar esse tipo de garrafa para o público, eles vão comprando e assim, e é melhor para nós. Então meio que assim, eu digo que é um mito realmente isso, mas tem gente que fala, Caio, tal vinho caro usa essas garrafas. Sim, realmente, porque tem gente que não vai colocar um líquido precioso caro numa garrafa um pouco mais simples. Mas assim, isso não influencia nada, isso não quer dizer nada, porque eu conheço vinhos de R$20 que tem esse formato um pouco mais, a concavidade mais para dentro, e tem vinho de R$100 que a concavidade é meio lisa. Então isso não quer dizer nada. E é isso, a qualidade da garrafa ela não interfere no líquido. Às vezes você vai pegar ali um vinho de... um exemplo, até o próprio Petrus ou Petrus, não sei como você prefere chamar. Ele é um dos vinhos mais famosos e conhecidos do mundo, mais caros. E a garrafa dele é uma garrafa simples, tradicional, uma garrafa sem esse fundo avantajado. Então é isso que eu quero dizer. Geralmente isso não quer dizer nada. Então você vai falar o quê? Que a família ali do produtor do Petrus, o vinho dele é ruim. Vai lá, fala pra ele, então o fundo aqui da sua garrafa tá dizendo que o seu vinho é ruim. Vai lá, duvido lá, você lá fala isso pra eles. E às vezes a gente explica isso e tal. Eu falo isso mais no meu curso. Eu ensino um pouco mais, falo sobre rótulos, garrafas. E lá eu falo mais sobre esse fundo da garrafa. Próximo subtema. E qual a melhor temperatura para o vinho? Assim, eu digo para vocês que o vinho ele não pode ser degustado muito gelado. Mas como assim? O vinho tinto ele tem que ser degustado numa temperatura um pouco mais fresca. Porque quando você coloca um vinho para gelar muito, o gelo, o que ele faz? Ele esconde os aromas e esconde o gosto. E além disso, ele queima as suas papilas gustativas. Então você não vai sentir praticamente quase nada ali. Você só vai estar bebendo vinho. Agora se você fala assim, Caio, eu quero só beber e encher a cara, amém, segue o baile, o vinho é seu, você faz o que quiser. Mas você fala, Caio, eu quero sentir os aromas, o gosto, o buquê, quero acompanhar a evolução do vinho na taça, eu recomendo para você uma temperatura mais fresca. Não colocar o vinho no congelador ou algo assim. Senão você vai pagar ali caro, sei lá, num vinho e você não vai usufruir dele. Mas se você quer só encher a cara, então compra um vinho mais simples, coloca ele para gelar e bebe. Entendeu? Assim, os vinhos brancos e os vinhos brancos, os rosés, os espumantes, tem que sim degustar numa temperatura um pouco mais baixa. Tipo 4, 6 graus, e os tintos tipo 10, 14. Aí eu digo sim, por o vinho branco, o rosé e os espumantes, porque ele tem um pouco mais de acidez. Então a acidez ela requer que você deguste o vinho numa temperatura um pouco mais gelada. Entendeu? Sim, não tenha medo de experimentar novos rótulos. Mas Caio, por que ter medo de experimentar novos rótulos? Geralmente as pessoas elas meio que ficam assim inseguras, com medo de trocar de vinho, porque assim, Caio, eu paguei caro num vinho, ou às vezes eu tenho medo de mudar para outro vinho e não gostar e me arrepender, eu já paguei caro num vinho, sei lá, alguma coisa assim.
Mas eu falo pra vocês, experimenta novos rótulos, novas uvas. Que assim, igual eu já falei, existem mais de 5.000 variedades de uvas. E não vale a pena você ficar preso a uma, né? Se você pegar hoje, até o final da sua vida, você parar para tentar degustar todos os rótulos do mundo, você não vai conseguir. Então acho que assim, você tem que sim degustar novos rótulos, vale a pena. E assim, aproveita essas dicas que eu dei para você poder trocar de rótulo, de vinho, tipo, um momento certo para você degustar, assim, trocar de novos rótulos e ir sem medo é na promoção. Aproveita as promoções ali e compra um vinho. Você olha assim, pô, caramba, mas esse vinho aqui eu acho que deve ser bom, vou experimentar. Olha, ele tem tudo que me agrada, ele é um vinho branco, ele é um vinho jovem, pô, é de uma região que eu gosto, tal. Então experimenta. Vale a pena ali você experimentar sim. Assim, não tenha medo de arriscar, de se decepcionar com algum rótulo, porque assim, você vai realmente aprender degustando. E é uma experiência assim, pô, pra vida. Às vezes você não gostou, pô, guarda, dá pra alguém, sei lá. É como um negócio legal, você reunir com alguns amigos e fazer essa, tipo, uma confraria de vinhos ali, cada um leva uma garrafa de vinho, e uma noite ali você degusta 4 tipos de vinho, 5, dependendo do tanto de gente, você vai nem perceber, dependendo, igual agora eu tô falando direto para quem quer comprar vinhos abaixo dos R$ 50, quando vai sair nem R$ 12 uma taça de vinho, 187 ml, se for em 4 pessoas, imagine toda semana você degustando 4 vinhos diferentes, você vai ter gasto aí quase R$ 40, R$ 50, pô, vale muito a pena. E assim, por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente, assim, coisa de gente antiga mesmo, já senhores. Tem muita gente que eles são fiéis aos rótulos. Tipo, um exemplo, um Catena da vida, nada contra. São ótimos vinhos, ótimos produtores, são, assim, referência, um dos melhores do mundo. Mas tem gente que tá ali, pô, 20, 30 anos, todo dia tomando o mesmo Cateninha, Malbec. Pô, galera, vamos experimentar um vinho novo, assim, vale muito a pena. Às vezes a gente até troca de rótulo, mas fica na mesma uva. Pô, tem tanta uva boa, tanta uva assim legal de degustar. Uvas com aromas tipo de lixia, uvas com aromas de tipo pimentão, aromas de especiarias, de goiaba, de grama. Esses aromas assim diferentes, aromas minerais que há uns 5 anos atrás estava na moda e a galera ainda continua, quero vinho mineral, quero vinho mineral. Então, muita gente fica preso a esse tipo de vinho, só tomando mesmo um Malbeczinho e Chardonnay. A vida é mais do que essas duas uvas. Vale muito a pena sim você experimentar. Porque, um exemplo, só no Brasil existem mais de 1.300 vinícolas. Vamos calcular aí, eu acho que tem outras que elas fazem mais. Mas coloca aí 7 rótulos vezes 1.003, dá mais de 7.000 rótulos. 7.000 rótulos de vinho só nacional para você degustar, você é preso a um. Quem não segue o Diário de Sommelier, temos as nossas páginas nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube, Orkut, MSN. Estamos lá. O Diário de Sommelier é doido, tá em tudo, para poder atender todo mundo. Então não deixe de seguir lá. Geralmente sempre eu coloco dicas de harmonizações, sugestões de como que é feito tal coisa. Eu mando alguma coisa. Vale a pena você dar uma olhada lá nas dicas do Diário de Sommelier. E muito obrigado a todos e até a próxima. E não esqueça de seguir o Diário de Sommelier. Vamos estar postando sempre alguma informação sobre o mundo do vinho e te ajudando. Que o intuito é ajudar pessoas. E muito obrigado, até a próxima, saúde a todos. Obrigado!